60 minutos em 2D. 3, 2, 1. Valendo! Aí, Oi. agora sim. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É com imensa satisfação que começamos o terceiro episódio dos 60 Minutos em 2D, o seu podcast / videocast quinzenal. Comigo, um dos 2Ds, Douglas, e com o Davi. Estou certo ou não estou errado, Davi? Certíssimo, sejam todos bem-vindos, galera. Temos mais um episódio aí. Hoje a gente vai bater um papo com o nosso colega, amigo, Thiago Branco. É isso aí. Presente-se e diga o que você veio fazer aqui. Bom, vamos lá. Olá a todos aí, né, cara? Primeiro, satisfação aí de ter recebido esse convite, de poder participar logo de um dos primeiros episódios aí desse podcast que tá bombando na Interwebs, né, cara? E assim, bom, é até meio estranho me apresentar diante de um amigo meu aí de quase 30 anos aí, né, cara? Mas, basicamente, meu nome é Thiago José Branco, tenho 37 anos, sou publicitário, me formei em 2007, né? Trabalho na área até um pouco antes disso, na verdade. Gosto bastante do universo nerd, então consumo bastante coisa nerd. Como eu falei, tenho amizade com o Douglas aí há 30 anos é demais, né, Douglas? Eu acho que é depreciar demais a nossa condição física, né? Mas eu acho que está se aproximando dos 25 aí, se não me falha a memória. Então, acredito que seja basicamente isso aí. Sou conhecido por Thiago, por Thiago Branco, por Zé White, e por aí vai, né, cara? É mais ou menos isso aí de introdução, o resto a gente vai lembrando no decorrer. Pô, Tiago, queria dizer que a satisfação é toda tua, cara. Fica tranquilo. E Ah, com que, na certeza, né? brincadeira, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. O Tiago, de fato, é um amigo de longa data. Nos conhecemos aos 11 anos de idade, né, É Tiago? isso aí. É Então, isso aí. faz aí uma conta rápida, 10 anos de amizade. Eu acho que estamos bem, né? Estamos bem, estamos bem. Também. Então, o Thiago, ele costumava se apresentar como TH Thiago, porque, afinal de contas, o nome Isso. dele é com TH e sempre tem o constrangimento de escrever sem um H. Além de tudo isso que ele falou, ele é um aficionado por videogame, fã de Guns N' Roses e Barão da Pisadinha também, né, Thiago? Dá para fazer, dependendo do nível etílico, dá para encarar também, né? Isso, até porque envolvendo Guns N' Roses e altos teores etílicos, temos algumas histórias para comentar, né, Thiago? Não sei se tu diz, né, cara? Não sei o que tu vai resgatar aí do fundo do Pô, baú. se tu não lembra disso, é porque o negócio foi mais sério do que o esperado. Não, mas tem algumas histórias, né, cara? Eu estava, um pouco antes de entrar para o podcast, eu estava pensando aí em algumas das nossas histórias, né? É muito engraçado como a gente tem histórias belíssimas, histórias destrutivas e histórias que são belíssimas e destrutivas ao mesmo tempo, né, cara? Então, acho que vai dar para relembrar algumas legais aí. Beleza. Depende do ponto de vista, né? Se as Isso, histórias isso. são destrutivas, depende da forma como vocês contam e de quem está ouvindo, né? Exato, exato. E daquilo que a gente provocou com, com o nosso corpo físico, né, cara? Ah, Mas assim, maravilha. Mas vamos antes de lá. começar efetivamente o bate-papo, quero agradecer imensamente a todos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Spotify, que estão curtindo nosso canal, compartilhando, criticando, comentando. É muito importante, importantíssima a colaboração de todos vocês. E saibam vocês, o Thiago já foi homenageado logo do primeiro episódio, porque ele foi o cara que fez a nossa arte. Então, essa coisa que Isso. deixou o Davi o mais belo, culpa do Thiago. O cara é bom, o cara é muito bom, tem nos ajudado muito. Foi um dos entusiastas do podcast, ele sempre me estimulou. Não é à toa que é amigo a longa data. Bem mais, vamos adiante. Aliás, curta, compartilhe, continue participando, que é muito importante. A É que além do Ativa o grande trabalho, sininho, né? tem que falar que além do grande trabalho de arte que ele fez um trabalho de investigação. Porque eu demorei
para conseguir identificar a foto que ele usou. Eu falei, cara, eu sei que sou eu, mas eu não faço ideia de que época que é isso. E aí eu lembrei que ele conseguiu achar uma foto minha de pelo menos 8 anos atrás, em que eu tive coque samurai. Isso, Já passei isso. por isso, eu já tive um coque samurai. Só que eu preciso admitir que ele ainda fez um favorzão, né? Que ele cortou o coque samurai. Ele Eu fui obrigado, né, Davi? Mas eu prefiro o nariz do que o coque samurai. Não, eu fui nos confins do Facebook, né, cara? Tanto para a tua foto quanto para do Douglas ali, para achar que aquela desenvoltura toda, né? A do Douglas, ele estava Nem eu uso o abocanhando Facebook. uma. Não, e aí eu procurava, né, Davi Creda, na minha cabeça era Davi Creda, né, cara? Por causa do login do Instagram, né? E nada, e nada. Eu falei, pô, esse bicho se esconde, né, cara? O que que tá acontecendo, né? Aí daqui a pouco me surgiu a imagem do coque samurai ali, eu falei, essa mesmo. Putz, é cada coisa que a gente faz e fica registrado ainda por cima, né? A risada de plateia. Talvez vocês escutem a risada da Isa aqui atrás. Principalmente quando for coisa que... Beleza. Tiagueira, então, aproveitando a deixa do coque samurai, a gente, eu e tu, eu acho que o Davi também, a gente tem uma ligação muito forte com música. E, claro, a música traz consigo também alguns visuais curiosos, por sinal. A gente lembra bem aquela época de emo, o Davi já foi emo, já teve coque samurai, já foi emo, Puta, inclusive. sério, cara? Cara, a gente precisa isso, mostrar um vídeo disso. Tu tem isso guardado, Davi, para a gente trollar, amiga? Cara, eu gostaria muito de ter, mas é que nessa época eu tinha 20 anos, mais ou menos, do emo, que eu tocava em banda. Dos 18 aos 20, mais ou menos, foi quando eu toquei em banda. Eu tocava contrabaixo numa banda de hardcore melódico. Nunca admiti que era emo. Hardcore melódico, já ficou É difícil de totalmente entender. diferente, Já, né? totalmente diferente. Mas sim, eu tinha um visual que na época eu achava bacana demais, mas hoje em dia é altamente duvidoso, né? Eu passei por essa fase, mas foi uma época que eu aprendi bastante, né? O Douglas falou aí sobre música, muito do que eu escuto até hoje é muito baseado no que eu aprendi a escutar, o que eu aprendi a gostar nessa época, né? Eu pirei um pouquinho, né? A parte que chora e que reclama da criação dos pais, eu deixei para lá. Até porque tu virou pai, né? Então mudou o conceito. Exatamente. Hoje eu consigo compreender os meus pais. Então, eu e o Thiago nem também tinha cabelo bem diferente. Eu tinha o cabelo comprido até os ombros, extremamente cacheado e usava barba. Imagina só a figura como é que era. A nossa pegada era mais grunge, né, Douglas? Mais sujão, né? Exato. Era cheirosinho, mas era mais, né? Mais grunge, mais cheirosinho, depende da época do dia que a gente via andando pela cidade, né, Thiago? A época do CC ainda, pô. Caramba! E aí a gente ia, na época existia o saudoso Big Bowling, que era um dos lugares onde tinha alguns shows, mas a gente gostava também de outros lugares. Tinha o Chaplin, o Garage, né? Tinha vários lugares aqui da região com alguns shows interessantes. Mas, Thiago, cara, eu estava pensando aqui agora sobre o link de música e jogo. Essa rapaziada de hoje em dia, com esse computador cheio de RGB, só pode gostar de K-pop, né, cara? Não tem chance de gostar de outra coisa. É verdade, é verdade. Não, mas deixa eu até, Douglas, sugerir voltar aí no tópico anterior, porque tu mencionou a hashtag Big Bowling e eu não tenho como não me lembrar de um caos lá que nós tivemos, né, cara? Então, posso retornar aí com essa questão, não? Cara, claro, deve. Inclusive, o Davi vai se encontrar nesse tema, porque acho que envolve uma baqueta também, né? Nossa senhora, exatamente. Exatamente. Bora. Todo mundo tem história com uma baqueta. Qualquer pessoa que tem um amigo baterista vai ter uma história com uma baqueta. Exato. Eu, no caso, era o amigo baterista. Isso, fazia mais barulho do que um som exatamente, mas tinha uma bateria, né?
Mas Isso. basicamente, cara, o tópico Big Bowling me fez lembrar de uma situação que a gente gostava muito de ir em show cover, né, cara? Como a gente era adolescente, não tinha dinheiro, era meio quebrado, então o que tinha para fazer era show cover, né? E aí eu me lembro muito bem de uma situação de um show do Nirvana cover, era a primeira banda que abria, e depois na sequência era o Guns N' Roses cover. Eu acho que era essa sequência, né, Douglas? Sim, Era isso aí, né? isso aí. Pois bem, chegamos eu, o Douglas, mais uns. Na verdade, chegamos eu e ele, e aí tinha mais uns 2, 3 amigos lá. Naturalmente, o show começou, aí começou aquele aglomero, começou aquele mosh pit gostoso, aquela coisa delícia de sempre ali, né, cara? E a gente já bebendo, já muito louco, não sei o quê. E aí, cara, eu não sei exatamente como que uma baqueta foi parar na mão desse miserável. É... eu não lembro se o baterista jogou, cara. Eu acho que o baterista jogou. Aí de 1.000 pessoas que tinha lá no recinto, caiu na mão do Douglas, né, cara? Calma aí, calma aí. Tá, vai Na lá. verdade, não foi bem isso. De fato, o baterista arremessou a Aham. baqueta, mas lembre que um dos amigos que estavam com a gente era o alemão. Exato, O exato. Bem alemão é o lembrado, bem cara que lembrado. já nasceu com 2 metros de altura. E aí, claro, Isso. ele lá no alto pegou a baqueta e ele sabia que eu era baterista. Douglas, pega a baqueta. E o que que rolou, Thiago? Cara, a partir desse momento o Douglas se descontrolou, né, cara? Eu não sei o que que aconteceu, mas virou ali num pirocóptero gigante, né, cara? Ele pegava aquela baqueta e girava para tudo que era lado. E assim, só não acertava todo mundo porque as pessoas desviavam, né, cara? E aí eu estava um pouquinho menos alcoolizado com ele, eu fui tentar segurar a criança, né? Eu falei, Douglas, pô, se acalma, né? Vamos mais tranquilo, não sei o quê. Cara, até o momento que eu fui fazer assim com a mão, né? Para segurar uma baquetada, porque o bicho tava assim, matando mosquitos, né, cara? E aí eu fui fazer assim para segurar a baquetada, mas o bicho me deu uma baquetada na mão, cara. Acho que pegou umas 3 unhas assim que eu achei que ia cair, velho, no dia seguinte. Pegou umas 3 unhas assim, cara. Eu falei, bicho, agora tu que vai a merda, eu vou embora. A gente chegou junto, eu deixei o bicho lá naquele estado, cara, fui embora. Aí fui para casa, dormi, não sei o quê. Eu só sei que ficou tudo bem com ele, porque no outro dia ele estava no colégio, deveras ressacado. Mas, pô, foi uma noite legal pra caramba, bicho. Fora minhas unhas, as unhas não caíram, né? Não precisei de manicure, mas a porrada foi grande, cara. E isso é Você uma vê que na mão de das várias. bêbado, uma baqueta é arma branca, né? Exato, cara, exato, né? E eu na No meu função caso, eu era ali mais tentando segurar pacífico, um eu amigo. estragava o carro das pessoas. Como assim, cara? E a minha história com a baqueta é que eu não era um amigo baterista, mas o meu melhor amigo na época ele era baterista também. E ele ganhou uma baqueta de presente e era uma baqueta, cara, eu não sei por que a baqueta era muito ruim, né? E aí ele me deu de presente. E aí, cara, eu ficava carregando aquela baqueta para todo lado. E aí o episódio da baqueta foi que eu fiquei batucando no carro de um amigo meu. E eu acho que ele tem esse até hoje. É o Coxinha, o apelido desse cara é Coxinha, e ele tinha um gol quadrado nessa época. E era um gol quadrado, cara, super bem cuidado. Ele morria de ciúme do gol, era um gol quadrado, com banco de couro, com som, Putz, ele era douradinho. E aí eu fiquei batendo no golzinho dele, marcou toda a parte da janela de trás. pô, que judiação, cara. Tempo judiando da janela do cara. Então, uma dica Puta, aí para cara. quem estiver ouvindo e tiver amigo baterista, quando o amigo baterista começa a beber, esconde as baquetas. Exato, exato. Tu guardou, né, Douglas, essas baquetas, Eu ia inclusive, né? dizer, cara, eu tinha essa baqueta até É? muito pouco tempo atrás. Eu não sei nem que encher isso agora. Mas, cara, eu lembro, cara, que o alemão sempre perguntava muito, e a baqueta que ficou marcado por causa daquele show. Foi muito bom, Muito foi um bom, dos shows muito bom. marcantes. Eu lembro que a gente se quebrou tanto naquele show que eu acho que a gente ficou sem andar direito uns 3 dias seguintes, né, Sim, Thiago? sim, cara. Exatamente. Isso no segundo grau. Foi bem marcante. Tiago, mais alguma história envolvendo música e altos teores etípicos entre nós, não? Assim, Cara, Todo final de marcante, não? semana, né?
Vai ficar até amanhã aqui na conversa, porque, pô, música e altos teores etílicos dos 15 até os 20 e poucos aí era... Mano, Era só o que tinha, né, cara? Era só Era o que só. tinha, né? graças a Deus. Mas eu lembro, sim, lembro de mais um caos, né, cara? E esse, inclusive, chocou bastante a Dona Odete, a digníssima mãe do Douglas, Que bom, que porque foi, eu que ia foi o falar seguinte. sobre isso. Eu sei que tu ia falar, né, cara? Então eu falei, eu vou trazer logo, né? Mas basicamente essa história é bem interessante. Também no segundo grau, né, cara? A gente, apesar de ter estudado, acho que a partir da quarta ou da quinta série, Douglas, acho que Quinta. quinta, né? Apesar de ter estudado da quinta à oitava juntos ali, a gente era, pô, tá numa fase bem mais inocente, mais se preocupava em chupinhar lanche no recreio do que qualquer outra coisa, né, cara? Então, no segundo grau é que a gente começou, de fato, a ter aventuras um pouco mais hardcore aí. E aí, uma das situações que eu lembro, cara, foi quando eu terminei um namoro no segundo grau. Tava com uma menina, terminei o namoro e tal. Fiquei meio cabreiro lá, não sei o que, não queria mais. Aí terminei no colégio e nisso o Douglas já tinha ido para casa. Aí eu saí de lá, liguei pro Douglas e falei, cara, terminei o namoro, tô meio na merda, vou aí pra gente trocar uma ideia. E aí o Douglas me falou, cara, uma frase que eu guardei no coração, guardo no coração até hoje, vou levar para sempre, que foi a seguinte: traz a coca que a vodka eu tenho. Esse é o verdadeiro amigo, né? Exato, cara, exato. E aí, muito que bem, né, cara? Fui até em casa, aliás, perto da região de casa, comprei uma coca, né, cara? Juntei as moedas, porque era quebrado, né? Juntei as moedinhas, atravessei o Fátima lá, o bom e velho Barreiro, para chegar no Principado da Ademar Garcia, que é onde o Douglas morava, né? E aí levei minha coquinha, beleza, chegamos lá. O Douglas, na época, ele, digamos assim, ele escutava muito hardcore e coisa do tipo, mas de um jeito bem específico, de um tipo bem específico, né? Então você chegava na casa do Douglas, tinha lá King Diamond, tinha só umas coisas mais tenebrosas, Soulfly, Sepultura, só umas coisas mais tenebrosas, né, cara? O bicho tinha desse lado aí, né? Aí cheguei lá, aquele som já no talo e tal, aí entrei, conversamos, começamos a fazer as boas e velhas cubas ali. E daí para frente, cara, pô, imagina, né? A gente no segundo grau, cada um aí com o quê? Com seus 50 quilos no máximo, né? Mais pele e osso do que carne, né, cara? Então, começamos a beber e aí música tocando, e eu desabafando, né, cara? Tinha terminado um namoro, desabafando, não sei o quê, isso até uns 30 minutos, assim, dali para frente eu perdi o GPS e aí foi piloto automático, né, cara? E aí uma das coisas que eu lembro que o Douglas falou quando eu cheguei lá foi assim, a mãe só vem no final da tarde, porque ela era supervisora no colégio, né? Aí o Douglas falou, né? A mãe só vem no final da tarde, tá tranquilo, não sei o quê. Aí por algum motivo a Dona Odete chegou em casa, eu acho que era o quê, cara? Eu não sei o horário, na verdade, mas ela chegou antes do previsto, né? Porque senão teria dado tempo. Aliás, ainda bem que ela chegou, cara, porque se tivesse dado tempo de ir embora, eu não sei se eu chegava em casa. E aí, pô, chegou a Dona Odete, pô, corri para a sala, sentei, né, cara? Fiquei quietinho lá. Aí o Douglas já pegou e já foi tentar montar uma defesa, né, cara? Já mostrava seus traços de advogado desde aí. E já chegou lá na frente encarando a mãe dele, né? Mãe, não, e detalhe que ele chegou já falando, entregando tudo já. A estratégia foi, mãe, a gente tá uma vodka no guarda-roupa, não sei o quê. Aliás, acho que ela questionou, né, Douglas? Vocês beberam? Aí a primeira resposta foi que não. Aí ela pressionou tanto que daí o bicho entregou tudo. Foi mais ou menos por aí. E aí, beleza, né, cara? E aí eu tinha assim, com a Dona Odete, ela sempre gostou muito de mim também, assim, né, do colégio e tudo. E aí eu tava extremamente chateado porque eu vi o olhar de decepção, né, cara, na cara da Dona Odete, né? E dando sermão na gente e tal. Eu falei, puta merda, o que eu fui fazer, cara? Dona Odete, bicho, não é possível, né? E bebaço, né? Aí a Dona Odete pegou e chamou a gente para a mesa e começou a dar glicose, né, cara? Pegou lá, acho que pegou Nescau, pegou chocolate. Café e chocolate. Isso. E, cara, eu tava num nível de alucinação absurdo, assim.
Tanto é que daí uma das coisas que ficou gravada, né, que até hoje ela pega no meu pé, é justamente o fato de que eu não queria comer o chocolate porque para mim estava cheio de formiga. Ele Cara, estava para vendo mim, formiga na barra de chocolate. Eu não vou Ah, comer mas isso aqui, daí tá era cheio de formiga. vodka, coca e bem flojinho. Não só é se o, possível. só se o Douglas pingou alguma coisinha ali antes de eu chegar, não sei, cara. Mas, bicho, eu até hoje, a minha imagem mental daquele momento é que tinha formiga, cara. E a dona Odete falando que não, e o Douglas falando que não, não, mas tem formiga, tem formiga, tem formiga, não vou comer. Aí ela tochou um pedaço de chocolate na minha boca, realmente não tinha. Mas a minha visão mental até hoje ainda é essa, cara. E aí tá. Bom, comemos ali uma glicose e tal. Aí a dona Odete foi me levar, né, cara? Pegou seu Ford Ka na época, foi me dar uma carona, porque eu não tinha condições, né, cara? Mandou o Douglas ficar em casa refletindo. Aí só ela foi me levar, né, cara? E daí ainda bem que o Fátima e o Ademar Garcia não são muito longe, né, cara? Mas o sermão foi da casa dele até a minha, né? E o meu sentimento ali, né, cara, por ter decepcionado a dona Odete, estava devastador. Mas o sermão E, da mãe do nosso ah, amigo é sempre um sermão muito mais leve, né? Porque ela tem por nós um carinho quase que de mãe, mas não é a mesma preocupação. Então é um sermão cara, que vale a pena. Ele é mais leve do que da própria mãe, né? mas no caso da dona Odete, eu acho que era um pouquinho diferente, cara, porque ela tinha uma relação muito próxima da gente, né? Como eu falei, a gente estava no segundo grau ali, segundo ano do segundo grau. Então já tinha um histórico para trás, a gente já era amigo há muito tempo. Ela era minha supervisora também no colégio, né, na escola. E aí, pô, já tinha todo um histórico, uma moral ali, né, cara, que tinha sido construída com o tempo, né, cara? E aí, naquele momento, tudo se desfez, assim, mas ainda bem que foi por um breve momento ali, né? Mas a Eu me história basicamente acaba identifico, assim, velho. eu me identifico com a história porque até tem um dos convidados que a gente quer trazer para trocar uma ideia, é o Pedrão, que durante Uhum. tempo foi meu melhor amigo hoje em dia, né? Como eu estou morando aqui em Joinville, continuo morando lá em Ponta Grossa, a gente não tem mais o mesmo contato, mas é muito parecido aí com a história de vocês. A gente se conheceu na quinta série do ensino médio e também sempre o Pedrão toca guitarra, ele é o cara, tranquilamente, assim, dos guitarristas que eu vi tocar ao vivo, que são amadores, ele é o melhor guitarrista que eu já vi tocar na minha vida. E a música foi unindo assim a nossa amizade, aí jogava RPG, jogava Magic, aquele jogo de carta, e o primeiro porretaço, mas foi um porretaço que eu tomei, foi na casa do Pedrão. E assim, ou ele estava na minha casa, ou eu estava na casa dele todo santo dia. E nesse dia eu lembro, cara, eu lembro até hoje. Era uma tarde e era horário de verão. Minha mãe tinha uma loja de roupa e o Pedrão vivia na loja da minha mãe. E aí a gente saiu e fomos comprar uma caixinha de cerveja. E, cara, dois moleques, acho que tinha 14, 15 anos, com uma caixinha de cerveja. É tudo para dar errado, né? E aí, pô, a gente tomou a cerveja, depois saiu comprando vinho, acabou o vinho, e eu já deveria ter parado de beber na cerveja, e eu achei um licor do pai dele, escondido. E aí eu tomei um copo de licor, né? E eu passei muito mal mesmo. E a mãe dele foi quem cuidou de mim. E, cara, foi pesado, assim, porque ela me jogou, né? Ela não foi tão generosa, ela não me deu chocolate, não me deu café. Ela tirou a minha roupa e me jogou pelado no chuveiro gelado. Caralho, bicho. Eu lembro, cara, eu consigo, se eu fechar o olho, eu consigo lembrar exatamente da voz dela, gritando turco safado, passando mal na minha casa. Ela me deu banho gelado, eu fiquei peladão, eu não entendia o que estava acontecendo, porque era a primeira vez que eu estava passando mal de bebida, assim. E eu lembro Pô, de eu bom demais, cara. pelado no chuveiro gelado e ela, cara, ela cagou na minha cabeça, me xingou um monte. O que eu vou falar para tua mãe? Você veio aqui na minha casa e você passou mal. Como é que eu vou contar isso para tua mãe? Eu, tia, não precisa contar nada. E ela me jogava embaixo d'água gelada e eu tentava. Caramba, bicho. Essa Mas foi o primeiro. funilada Eu no acho que a chuveiro, nossa história ficou leve agora, Thiago. Eu acho que está ficou, muito ficou bem. mais leve, cara. Fora o nível alucinógeno ali, mas, pô, essa de jogar pelado no chuveiro com 14 anos. Essa é Cara, foi importante. feia a coisa. Foi feia a coisa. Pô, Conseguiu se Thiago, vestir sozinho, não? Me vesti sozinho, depois deitei na cama, dormi na cama dele. No dia seguinte acordei já vomitando, passando mal pra cacete, cara. Foi a primeira Nossa vez que eu senhora. nunca mais ia beber. Porque era uma sensação que eu não conhecia, né? Dor de cabeça inteiro, boca seca.
Aí eu não podia contar para minha mãe o Horrível. que eu tinha feito, aí não sabia o que fazer, daí perguntei para os funcionários da loja o que eu fazia, né? Eles me deram, acho que foi Gatorade na época, me deram um Gatorade, deram lá uns vazio, alguma coisa assim. Ó, Pode Melissa. crer. Ouvindo história educativa do pai, né? É bem legal para ela aprender. Exato, exato. Isso tudo vai Para já ficar guardar. gravado, filha. Um dia você vai Isso. ter orgulho de mostrar, ó, meu pai tem um podcast. Isso. Esse episódio eu vou ter que marcar para quem tem mais de 18, né, cara? Senão o conselho tutelar vai bater forte. O YouTube vai derrubar, né, cara? Vai dar strike Vai aí, os derrubar. canal. Cara, mas não que eu queira menosprezar, né, as pessoas mais jovens, mas a galera que tem 15, 16 anos hoje em dia não sabe o que é isso. Né? A forma de curtir deles é completamente diferente. Né? Esse negócio de pegar uma garrafa de vodka, uma garrafa de Fanta, sentar na frente de um prédio e ficar tomando sem mexer em celular. Cara, a gente não tinha nem onde colocar música. Então, Exato, exato. ficar ao vivo. O Pedrão levava o violão dele, ele vivia, cara, era impressionante. Eu não sei onde que ele conseguia carregar o violão, mas o Pedrão, onde ele ia, ele estava com o violão dele, cara. E aí a gente comprava bebida, sentava em algum lugar e ficava bebendo o que tinha para beber e o Pedrão ficava tocando violão. Era simples, né, cara? Era mais direto, Era. não tinha muita burocracia, enfim, era. Eu sou um cara muito nostálgico, né, cara? Então, por isso que eu guardo muita coisa do que aconteceu e até revisito demais o passado, assim, justamente por esse tipo de coisa, sabe, cara? No tempo um pouco mais simples, Sim. né? Enfim, é mais ou menos por aí mesmo. Eu não sei se você ouviu, mas a Isa esboçou um wish aqui, porque eu sou exatamente É. assim. Às vezes a gente começa a conversar, começa a me dar uma saudade. Aham. Eu coloco uns vídeos aqui no YouTube de sons que a gente ouvia, É. de bandas que a gente gostava muito. Eu falo, porra, que saudade e tal, pô, era tão legal. Mas eu passo exatamente pelo. Não sei se é um problema, né? Mas eu passo exatamente por isso. Não, mas tu vê, né, cara, um fato interessante, né? Assim, em questão de gosto musical, eu gosto do que a gente mencionou aqui, né? Eu escuto muito rock, hardcore, tal, gosto bastante disso. Mas é engraçado que a nostalgia, cara, ela me fez criar no Spotify, e aí eu vou largar essa confissão aqui, né, cara, de uma playlist secreta, só para família, mas que foi uma playlist que eu criei, cara, das festas na minha avó, cara. E aí eram festas assim que era só sertanejo. Era só sertanejo, mais nada, né? Aquele sertanejo Leonardo, Zezé de Camargo, não sei o quê. Cara, eu tenho essa playlist guardada, e aí quando eu vou no meu pai, quando a gente tá em momento de família, coisa assim, eu geralmente boto para tocar. E assim, ó, apesar de não ser exatamente o estilo que eu mais curto, mas, cara, aquilo me transporta de um jeito, assim, para aquela época e para as festas de família e para os meus tios que já partiram e para a avó que já partiu, assim, que é indescritível, entende? Então, assim, tem essa playlist, de vez em quando visito mesmo, que é para ter essa sensação mesmo de resgate, porque parece que cada música te faz lembrar de alguma coisa específica, assim, né? Então, fica aí essa confissão, né, cara? Nunca havia falado publicamente da playlist como é que é? Da Tonha Aspari. Era a festa da Dona Antônia, né, cara? Então é por aí. Cara, Cara, mas esse negócio de música transportar para lugares ou trazer experiências, isso acontece muito comigo também. Eu escuto muita coisa, cara, então muita coisa estranha, muita coisa diferente. Nada que está no top 10 não é por acaso, mas é que realmente é que uma coisa vai puxando a outra e normalmente são coisas afins. E de fato, cara, poxa, escuta algumas músicas que nos mandam para a infância, nos mandam para momentos bons, para momentos ruins também, né? Uhum, Mas uhum. realmente eu sou muito ligado à música, gosto muito de música, trabalho o dia inteiro praticamente ouvindo música e me concentro também ouvindo música. É claro, nem todas, né? E eu acho que o Davi também é parecido, esquisito. cara, eu me identifico demais. Eu tenho músicas assim que eu consigo, por exemplo, meu pai sempre gostou muito. Meu pai foi quem me introduziu assim, né, nesse meio da música. Meu pai sempre gostou muito de rock and roll,
mas ele passou por uma época em que ele ouvia muito reggae. E eu lembro que a gente fazia viagens quando eu era criança, acho que ia aqui para Florianópolis, e, pô, tem um CD do Peter Tosh, por exemplo, o Henrique não faz a menor ideia. Talvez o Henrique nunca tenha visto um CD, né? Eu acho que ele já viu um CD, mas um mini disc, eu duvido que o Henrique tenha visto. E na época, meu pai tinha um Senic, era um Senic cor de chumbo, e ele tinha os mini disc. E aí tinha que carregar no carro, carregava no porta-luvas uma caixa enorme, cheia de mini disc. Então era muito limitado o que a gente tinha, né? Não é, por exemplo, hoje você liga o Spotify, você consegue, né, ouvir infinitas playlists. E nessa época era a viagem inteira com os mesmos mini discs. E, pô, eu escuto esse CD do Peter Tosh, que eu escuto até hoje, eu consigo lembrar exatamente. E quando eu escuto, o meu tio sempre gostou muito de rock progressivo. Então, pô, eu ouvia Eloy com meu tio. E tem uma música que o meu tio, cara, ele é viciado. E eu lembro exatamente, cara, eu consigo sentir o cheiro da casa do meu tio quando toca Bells of Notre Dame, que é uma das músicas mais clássicas do Eloy. É linda a música, cara, é sensacional. Quem estiver ouvindo e não conhecer essa música, coloca no Spotify urgente. Eu vou atrás já. Bells of Notre Dame. Cara, a música linda, é um rock progressivo, assim, mas é sensacional. Então, eu tenho muito isso de me transportar com música, sabe? Eu consigo praticamente ver aquele momento, né? Eu tenho, pô, dava para a gente gravar um episódio inteiro, cara, só de músicas que eu consigo me transportar para lugares diferentes. Por exemplo, eu ia na cachoeira com meu tio, eu lembro que ele tinha um Opala na época, e ele ouvia Mob, e ele era uma fita, daí uma fitinha, não lembro se era a sigla, né, para chamar aquelas fitas pequenininhas, enfim, mas era uma fita do Mob. E eu lembro da música Porcelain, por exemplo, e, cara, é o som que eu escuto até hoje. Então, você vê o quanto a música, né, ela marca a nossa vida, porque eu vi que com vocês é a mesma coisa. O que vocês ouviam na adolescência, o que uniu vocês, né, e manteve a amizade de vocês, é o que vocês continuam ouvindo, para você ver a importância que isso tem, né, na nossa rotina, na formação do nosso caráter, na formação do nosso gosto. Eu, por exemplo, sempre comento que eu tenho uma dificuldade muito grande em gostar de coisa nova. Lógico, volta e meia aparece alguma banda bacana, alguma banda mais nova que eu escuto. Mas, por exemplo, para mim nada supera Rolling Stones. Então, pô, pelo menos por semana, 2 vezes por semana, eu tenho que escutar um CD completo do Rolling Stones. Pelo menos uma vez por semana eu coloco o Mob no carro para eu ir para o box quando eu estou indo trabalhar lá às 6 da manhã. Eu vou ouvindo Mob, que é uma música mais tranquila. Mas eu tenho, sim, essa ligação muito forte, assim, com a música. Oi, o Davi falou que a música foi importante para manter a nossa amizade, né, Tiago? E, cara, eu estava fazendo um retrospecto, a nossa amizade começou meio estranha, né? Começou, cara, porque veja só, bem como o Tiago revelou, nós nos conhecemos quando eu entrei na quinta série. Ele já fazia parte de um grupo de amigos que já se conhecia há muito tempo, acho que até de mais infância, lá do pré, né, Tiago? Ou até mesmo de onde moravam, né? Isso, teve alguns deles que eram desde do jardim e tem outros que daí a partir já da primeira série, né? Isso. E aí o Tiago, quando eu cheguei na escola, o filho da orientadora ele vira popstar, né, cara? E aí eu cheguei cheio de confiança, fui fazendo amizade cara. com todo mundo, e o Tiago, na época, era namoradinho de uma amiga nossa. Vou preservar o nome, né, para não causar Melhor não trazer. constrangimento. Melhor não Isso. trazer. E o que aconteceu? O popstar entrou na escola e roubou a namoradinha do Tiago de cara. E o Tiago, cara, coitado, eu nem sabia que ela namorava. Claro que não, e namorar antigamente não tinha a mesma conotação, né, gente? Isso. O namorar era mais uma declaração do que qualquer outra coisa. E só que mais tarde o jogo virou. O jogo virou porque lembrem-se vocês, no primeiro episódio, que eu revelei que Juliana utilizou-se de um amigo meu para chamar a minha atenção. E esse amigo é Tiago Branco, ninguém mais, ninguém menos que Tiago Branco. Então, olha, o Tiago foi ardiloso, ele esperou o momento certo.
Eu só fiz a minha parte, cara. Só fez a tua. Se não fosse o Thiago, a Juliana não iria chamar tanta minha atenção, não estaria casado com ela até hoje. Então, veja só como começou torto e terminou super reto. Terminou, não, continua, cara. né? Mas eu tenho uma teoria, e provavelmente ela não tem nenhum tipo de comprovação. Mas eu vejo que amizades, assim, duradouras, elas não começam de um jeito muito certo, digamos assim. Por exemplo, eu e o Pedrão. Cara, o Pedrão, ele me detestava. Quando ele entrou no colégio, você imagina, eu sempre sofri, né, o que a galera chama de bullying, mas eu sempre sofri muito bullying. E o que eu fazia quando eu sofria bullying? Eu fazia bullying também e estava tudo certo. Então eu sempre tirei Uhum. da galera, a galera tirou muito sarro de mim e tal. Realmente eu era bem esquisitinho mesmo nessa época. E entrou o Pedrão. Então você imagina um gordão, ele é Pedrão desde que ele nasceu, né? Então, se vocês têm um amigo lá que nasceu com 2 metros, ele já nasceu com 100 quilos. Aí, entrou um gordinho de óculos, um óculos bem esquisito, com uma armação vermelha e um cabelo muito estranho, com a camisa do Raul Seixas. Eu acho que era do Raul Seixas a camisa que ele foi. Ou do Raul Seixas ou do Iron Maiden. Agora eu não lembro que ele usava as duas. E, cara, a nossa amizade começou com treta. A gente brigava direto. Calma lá. Ele usava as duas ou ele só tinha as duas? Não, ele usava as duas. Ele tinha muita camisa de banda. Ele tinha muita camisa de banda nessa época. E aí eu não lembro agora com qual que ele foi. Eu não lembro exatamente como é que foi que as coisas aconteceram. Mas, cara, no colégio lá, quinta série, né? É a mentalidade que a gente manteve, né? Até os dias atuais. Mas a mentalidade de quinta série dominava e chegou um gordinho todo esquisito, de calça jeans, camisa de banda e um óculos com uma armação bem engraçada. E aí, cara, começou o bullying rolando solto. E, cara, a gente se detestava. Eu detestava ele. E ele me detestava mais ainda, porque, cara, o que eu mais fiz na vida foi arrumar apelido para ele. Até começou a trocar ideia, e aí eu percebi que ele gostava de música. A gente começou a trocar ideia sobre música. Ele levou o violão dele para o colégio. Um belo dia ele estava lá na minha casa. Cara, a gente não sabia como que a galera ia chegando, né? Eu percebo assim que algumas amizades, né? Você vê amizades muito longas, assim, amizades que duram. Elas sempre começam meio atravessado, né? Até hoje, pô, o Pedrão tem menos contato, né? Ele mora lá em Ponta Grossa ainda. A gente tem ritmos de vida, né? Completamente diferentes. Mas que eu tô lá, eu dou um jeito de trocar uma ideia com ele. A gente não consegue se ver todas as vezes, né? Ele é um cara muito boêmio e eu já não sou mais um cara boêmio. Então, dificilmente a gente consegue adequar a programação que a gente quer fazer, né? Hoje em dia que eu sou pai, piorou, né? Sou menos boêmio ainda. Aí já era. Mas eu tenho, assim, uma linha assim de desenvolvimento de amizades que começam de um jeito meio atravessado e aí depois vira história para contar, né? Pô, Exato. lembra que você falava de mim? Lembra que você fez isso comigo? Graças a Deus eu não tenho nenhuma de quem pegou minha mulher, né? Ai, ai. Cara, Não, e mas pior que a gente tem um grupo de amigos, somos em 5 de forma geral, né, Tiago? Que isso. nós nos reunimos com uma certa frequência. A gente ficou bastante tempo sem se encontrar, faculdade e tal. E de um tempo para cá, acho que logo depois da pandemia, a gente voltou. Só que a gente montou uma Isso. estratégia interessante, porque somos 5 homens. E, cara, agendar alguma coisa entre 5 homens é difícil, porque Zero senso de organização, né, cara? não, nem só isso, e também porque quem decide, afinal de contas, é a esposa. Também. Todos são casados. Então, vamos tal dia, deixa eu ver com a fulana. Daí a fulana não pode. E nesse dia, não, agora o outro não pode, porque a fulana não deixa. Então, vamos fazer o seguinte: a gente montou um grupo, incluímos as mulheres, e desde lá todos os encontros têm dado certo. Porque, Passou afinal a de contas, funcionar tudo. passou a funcionar, cara. O índice de satisfação do grupo aumentou muito. E no final das contas, a gente acabou até abandonando o grupo que nós tínhamos de WhatsApp, né, só dos homens, Tá quase porque largado, né, cara? quase largado, cara, porque todo mundo reconhece que quem manda na relação é a mulher. Não é à Não, toa que eu ô fiz Douglas, e as gurias foram nos dando liberdade, né, cara? Então, assim, tudo que a gente falava no outro grupo, agora tá nesse junto e
toca o terror, né? Deixaram a gente sonhar, agora aguenta. Agora aguenta. Mas, cara, eu queria voltar ali, Douglas, no nosso início de amizade ali, que não era bem uma amizade, né, cara, mas só para fazer umas observações. Mas ali, o contexto era o seguinte, né, cara, como a gente falou, né, com esse outro grupo de amigos, essa minha primeira namoradinha lá, ela fazia parte também. Ela vinha desde da primeira série ali com a gente e tal. Então, o namorinho com ela era aquela coisa, pô, eu gosto de ti, eu gosto de mim, cartinha, bababá, bababá, e foi se arrastando assim até segunda, terceira série, cheguei aí na casa, aquela coisa toda, mas assim, cara, não tinha, era extremamente inocente, né? Não tinha beijo, não sei o que. E foi na casa não por conta do namoro, mas por conta da proximidade das famílias também, né? Isso. Ia na casa conversar, ver TV e não sei o quê, aí ficava 2 palmos de distância e era isso aí. E aí, cara, passou um tempo, né? Isso foi até a terceira série ali, talvez, segunda, terceira série. O Douglas chegou na quinta. Então, assim, nunca houve um fim exatamente daquela brincadeira que a gente tinha ali, né? Mas, assim, namoro não era a menina que eu gostava ali e tal, e era isso, não tinha nada mais, né, cara? E aí me chega o Douglas, do Principado da Ademar Garcia, né, cara? Filho da supervisora. E aí o bicho já chegou, mas assim, chegou numa banca de galã animal, assim, né? Ah, pô, chegou nariz empinado, pô, filho da supervisora. Pelo menos eu via como nariz empinado, né, cara? Não sei se ele se sentia assim. Mas aí, Era. é, mas eu não gostava, cara. Pô, não gostei desse bicho. Não gostei desse bicho, não sei o que, não sei o que. E ainda para ajudar, o bicho foi lá numa festinha lá e ainda ficou com a minha a namoradinha wannabe, né? Nunca chegou a ser uma namoradinha, mas foi lá e ficou com a menina. Falou, esse bicho, cara, não, nós vamos matar esse bicho, não sei o quê. Fiquei cabreiro, né, cara? E aí eu lembro que o início da nossa aproximação, assim, foi no momento que o Douglas, ele chegou meio pavão, né, cara, no Fátima, né? No Geraldo Vitor, ele chegou meio pavão. Isso começou a alertar a galera ao redor, né, cara? E aí eu lembro que teve uma época que queriam pegar o Douglas na saída. E assim, só corria na boca pequena, né? Então, assim, no recreio vinha ali um passarinho verde e falou, ó, vão te pegar na saída. Ele não sabia quem, ele não sabia quando, não sabia que horas. E aí, nesse sentido, nesse momento, aliás, eu vi que o Douglas começou a se aproximar um pouco mais da gente, né? Porque a gente já estava ali há mais tempo, tal. Pô, Thiago, quem que vai me pegar? Será que tá sabendo o que vai acontecer? Não sei o que, não sei o que. Eu esperava para sair junto e bababá, né? Para não ter treta. Aí, quando falavam que ia ter briga lá fora, ele não sabia se era com ele. Pô, será que vão me pegar hoje? Não sei o que, não sei o que. E aí ficou aquela coisa assim. O bicho deu uma baixada, né, cara? E aí a gente se juntou e veio com os nossos amigos ali e tudo. E esses caras são meus irmãos até hoje aí, né, cara? Eu também não sou um cara que cria amizade muito fácil, assim. Não que eu não crie amizade, né? Me dou bem com todo mundo. Mas em termos de nível de amizade que eu tenho com eles, né, cara? Apesar de a gente ter aí, nem o Douglas falou, a gente teve um hiato muito grande de encontros ali, justamente porque estava cada um procurando seu espaço, enfim, loucurada, né, na sua profissão. E aí a gente teve, de fato, esse ato ali, mas, assim, nunca deixamos de nos gostar, né, cara, de nos comunicar, assim, e quando se junta é sempre a mesma merda. Então, esses caras são meus irmãos lá, né, cara, e vai seguir sendo assim. Eu acho legal isso, né, que vocês falaram. Eu acho que uma das coisas que a gente fala muito aqui no podcast é sobre comportamento, sobre desenvolvimento, né, de relacionamento. E você vê, né, você comentou sobre a namoradinha, né? E isso é uma coisa óbvia, né? Eu sou 20 anos hoje, eu sou 20 anos mais velho do que a galerinha que está começando hoje a namorar, né? Você vê, a galera vai começar a namorar ali com seus 14, 13, 14, 15 anos, né? Foi mais ou menos nessa época que a gente começou. E para nós era isso, né? Você sabia que a menininha gostava de você, a menininha sabia que você gostava dela, mas a gente não sabia o que tinha que fazer depois, né? A gente não sabia qual que era o próximo passo, a gente ficava muito perdido nisso. Mas eu vejo que é um processo de descoberta, né? A gente não acaba não pulando etapas, né? E é uma fase muito bacana, assim, né? Desse desenvolvimento, dessa conquista, desse desafio, porque eu acho que todo mundo, né? Ali a galera que nasceu nos anos 80, fim dos anos 80, ali começo dos anos 90, passou por isso, né? De gostar de uma gatinha e fazer parte de um grupo de amigos e a gatinha chamava atenção
da maioria dos amigos, né? E sempre tinha um que era ou mais bonito, ou mais sortudo, ou tinha um papo melhor, mas é muito bacana como as coisas se desenvolvem, né, cara? E como passam depois, né? Você vê, vocês passaram por essa situação e, cara, passou e ficou lá. Hoje em dia é uma coisa que vocês dão risada. Eu acho muito legal isso porque você mantém o interesse vivo, né, nas coisas, você não atropela as coisas, né? E tem muita coisa, óbvio, né? Esse é um papo muito de saudosista, e eu assumo, eu sou saudosista, mas eu não vejo a galera de hoje em dia, lógico, a galera curte, né? A galera tem as suas, a galera tem o seu estilo de se divertir, mas, pô, eu sinto muita saudade, eu tenho muita admiração pela forma como a gente aproveitou a nossa adolescência, pela forma como a gente cresceu e se desenvolveu, né, na nossa adolescência. Porque Uhum. realmente aproveitou as coisas, né? A gente realmente foi construindo os nossos gostos, né? Nessa época, por exemplo, era muito difícil de você ser altamente influenciado, né? De você ser bombardeado por algum tipo de informação e tal, simplesmente Uhum. então você acabava gostando das músicas que os teus amigos te apresentavam, né? Porque você não tinha, pô, você vê, eu tenho 34 anos. Cara, o que eu comecei a ouvir de música era CD. E o CD era extremamente caro, né? Um menino de 14 Uhum. anos não tinha dinheiro para comprar um CD. Pô, se você for pensar hoje, né, em reais, um CD custaria o quê? O equivalente a R$ 100, Por aí. R$ 120 de CD, Na época era né? 37, R$ 38, né? Se fosse atualizar, é isso aí Exatamente. mesmo. Isso aí. E aí, putz, você tinha acesso ao que os amigos conseguiam. E aí você conseguia gravar, né? Lembra que tinha os gravadores de CD, Dash gravava. Pô, eu lembro até hoje que a gente fazia umas coletâneas. Dash que montava lá, cara, umas coisas bizarras, assim. Eu lembro que na coletânea misturava lá, pô, eu tinha uma coletânea que era Beach Boys, Black Label Society e Sex Pistols. Tipo, uma coisa não tinha absolutamente nada a ver com a outra, mas era o recurso que a gente para desenvolver o nosso gosto musical. Então a gente tinha uma liberdade muito maior para conhecer as coisas, né? Eu fui muito influenciado dessa forma assim, né? Pô, eu tive, né, a oportunidade de crescer na loja do meu pai ali e todos os funcionários tinham um gosto musical bem refinado, digamos assim. Uhum. Um cara que é o Juninho, o cara toca até hoje numa banda de ska, tal. E, pô, o cara me apresentou muita coisa assim, cara, que ele não tinha como descobrir a não ser indo em sebo. Então ele vivia Uhum. dentro do sebo, ele trazia coisa assim que até hoje eu escuto que eu não faço ideia de onde que o cara tirava, assim, que é um som underground do underground, assim, do ska, da É. música instrumental e tal. Era muito bacana, né, essa fase. Pô, Tem, Davi, tu me fez lembrar de um filme, cara. Eu tô tentando lembrar o nome do filme, mas manda pista. o ator principal é o John Cusack. E ele faz um filme que ele monta playlists para a esposa dele. Ele tem uma loja de discos e ele, cara, como é que é o nome desse filme? Agora eu não vou lembrar. Mas é fantástico, é o tipo de coisa que a gente não vai ver hoje, porque quem grava a playlist é o seu Spotify, né? Você não vai gravar uma Exato. coletânea, um disco, uma fita para ouvir eventualmente. Você vai ouvir no Spotify. E isso retrata bem o saudosismo da música, né? Sim, sim. Sim. Não, e assim, né, cara, o Davi mencionou essa questão de comprar o CD. Tinha duas situações relacionadas a isso, né? Uma que o CD era uma conquista pra gente, né, cara? A gente não tinha muito dinheiro, então às vezes eu lembro que eu chegava pro Douglas, pô, eu comprei o Appetite for Destruction do Guns, aí ele tinha conseguido comprar um do Black Sabbath, então assim, cada um tinha um, né? E a gente ia curtindo um CD do outro, tinha essa coisa da comunidade. E o Douglas foi um dos pioneiros aí na conversão de MP3, né, cara? O que eu enchi o saco do bicho para me converter lá os discos do King Diamond, dessa galera que só o bicho tinha, uns álbuns meio obscuros assim. O bicho converteu para mim naquele Pentium 166, cara, até fritava. Cara, e você vê, né, por exemplo, a questão do valor que a gente dava para as coisas, né? Então você vê hoje em dia, qualquer um, né, qualquer menino, né, de 14, 15 anos tem um celular, consegue ter a própria playlist, consegue desenvolver ali o próprio gosto musical, né, de uma forma diferente do que a gente fazia, e não é tão delicado, né, que você vê, pô, você emprestar um CD era uma prova de confiança muito grande. Uhum. Pô, talvez as pessoas não saibam hoje, né? As pessoas mais novas, mas, putz, se você riscasse o CD, talvez você não pudesse ouvir aquele CD mais. Então, cara, eu lembro que a gente tratava cada CD assim, cara, com É. carinho.
Aí tinha os CDs que vinham com encarte especial, vinham com as letras, vinham com as fotos. A gente ficava sentado ouvindo o CD e olhando o encarte do CD. Cheirando papel. O cheirinho do CD, abria o plastiquinho, aí Muito pô, o legal, cara. Pedrão, ele guardava o CD, durante um tempão ele guardava um CD no plastiquinho, assim, pô, era uma coisa muito massa, cara, porque isso vai desenvolvendo um apego, mas é um apego muito positivo, né, é um cuidado mesmo, você desenvolve um zelo por aquilo que você gosta, você fala, porra, esse CD aqui, cara, ele tá mudando a minha vida, né, ele tá mudando, Uhum. tá me fazendo conhecer um monte de coisa nova. Pô, vou cuidar dele muito bem. Pô, eu lembro até hoje, cara, que a gente saía com a mochilinha, ia um na casa do outro, cada um levava o seu pacotinho de CD e ficava ouvindo. Aí a gente ficava ouvindo CDs, ficava trocando ideias sobre as bandas. E, putz, não tinha celular, não tinha Instagram. Então, cara, a gente fazia isso simplesmente porque a gente gostava da companhia um do outro, porque a gente gostava das Uhum. músicas que a gente estava ouvindo junto. Pô, a gente gostava dos clipes das músicas também, porque daí tinha os Laserdisc, né? Que vinha shows, que vinha clipes e tal. E o Pedrão tinha o Laserdisc, eu acho que até hoje o pai dele deve ter lá um leitor de Laserdisc, cara. E, pô, a gente ficava sentado, trocando ideia, fazia um lanche. E, cara, não tinha a quantidade de distração que a gente tem hoje, né? Uhum. Que você vê a quantidade de informação que a gente é bombardeado o tempo todo, faz com que a gente fique cada vez mais impaciente, cada vez mais ansioso, né? Você vê, hoje em dia, você ouvir um CD completo é muito difícil, né? Você tá ouvindo uma música, nem coloca o CD para tocar, você coloca lá, você vai procurar, por exemplo, um artista que você gosta no Spotify, procura lá Rolling Stones. Você tem a opção de ouvir uma Uhum. rádio do Rolling Stones. Então vai tocar uma música, vai tocar uma música, sei lá, 10 Years After, vai tocar uma música do Led Zeppelin. Você não tem mais a paciência de ouvir um A coisa da CD. E descoberta cara, mudou, né, cara? exatamente. E a gente passava a tarde ouvindo CDs completos, cara. Isso, pô, é maravilhoso. A unidade que você forma ali, a comunidade que você forma ali, é uma coisa que você nunca mais desfaz, né? O que vocês falaram, a comunidade que vocês formaram. Por mais que vocês durante um tempo tenham perdido o contato, toda vez que vocês se encontram, parece que é a Uhum. mesma coisa. E é a mesma coisa com os meus amigos mais ou menos dessa época. Cara, a gente se encontra, né? No final do ano agora, a gente se encontrou lá em Ponta Grossa. Cara, tá todo mundo mais velho, uns estão um pouquinho mais barrigudo, já tem uns que estão careca, mas a conversa era a mesma, tipo, a Uhum. entidade era a mesma. Então, o quanto esse cuidado com a música, esse cuidado com o CD, também gerou um cuidado com a amizade, né? Uhum. Gerou esse carinho por quem estava dividindo com você aquele momento, né? E isso é uma Uhum. coisa massa, assim, eu gosto de ficar pensando nisso, né? Pensando É nesse verdade, cara. comportamento com o poder que a música tem, né, de fazer essas coisas. Cara, eu consegui recuperar o nome do filme que eu ia citar para vocês, Alta Fidelidade. Se vocês Alta não viram, fidelidade. vejam Eu que é vou um colocar aqui já puta para filme. pesquisar. Pois é, será que tá no streaming? E boa pergunta, cara, não sei dizer, mas procurem Alta Fidelidade com o John Cusack, que vocês vão gostar bastante. A gente sempre costuma deixar uma dica de livro, de filme, então o filme está dado, falta só o Ó, tá livro. na Star Plus, hein? Tá na Star Aí, ó, Plus. vale a pena. Eu vou atrás, vou atrás. E, Davi, sobre os discos, acho que até é importante contextualizar para quem não sabe muito bem, nos anos, final dos anos 90, 2000, o mercado o mercado remoto, o mercado pela internet não existia praticamente. Você tinha que comprar tudo em lojas físicas. Então, você acabava se reunindo sempre nos mesmos lugares, porque como a Isso. gente gosta de música estranha, não é todo lugar que tem, então a gente acabava indo basicamente nos mesmos lugares. Aqui em Joinville, a gente se reunia com muita frequência lá na Rock Total, né, Thiago? Que é Rock Total, onde tá lá até hoje, né? tá lá até hoje, cara. Aquilo lá poxa, é uma referência aqui em Joinville e região, acho, né? Não só de discos, mas como acessórios. Era o lugar onde a gente acabava se encontrando. Isso quando não estava no Mirk, no ICQ ou no MSN, a gente só que a gente utilizava a rede social para marcar encontros presenciais. Tanto que existia
o Mir Contro, lembra, Tiago, aquele encontro Sim, do sim, pessoal do demais, Mir, que o Davi deve lembrar demais, também? demais. Então, a gente marcava encontros presenciais através da rede social. Ou seja, a rede social, na época nem tinha esse conceito, era apenas um meio de comunicação e não um fim. A gente não ficava nela o tempo inteiro, a gente utilizava ela para se comunicar e para se encontrar. Hoje a rede São, social é um fim nela mesma, porque sim, a É, gente comunica, posta e está ali, é só isso aí. Eu não quero te ver pessoalmente, eu não quero é recurso interagir demais, contigo, né, cara? não me aproxima mais. E essa é uma linha de comportamento muito curiosa. E um outro fator que o Davi ressaltou também é lá da nossa infância, antes da música, que o Davi pegou a veia romântica, né, do namoro e tal, mas também tem a veia do instinto, né, de sobrevivência. Cara, não é admissível hoje em dia se meu filho chegasse para mim e dissesse: teve uma briga na porta da escola, estão ameaçando, batendo fulano. Cara, hoje isso dá cadeia. É um negócio Exato. muito complicado. E para a gente aquilo era super natural. A gente saía brincando. Eu não sei se é hoje eu que vão pegar ou tu, ninguém sabia que ia ter Cara, briga. às vezes tinha facão, cara. É um troço assim, Ainda sabe? bem que nunca chegou, né, no extremo de usar o facão como Exato, deveria, exato, exato. mas Mas briga tinha levava, né? praticamente todo dia, quase todo dia, ou no intervalo ou no final, sempre tinha. Então, aquele instinto de sobrevivência, aquele frio na espinha, não vou dizer que isso me fez um ser humano melhor, mas hoje em dia, Eu acho cara, que isso sim. se- seria inadmissível, né, cara? É a Pô, famosa força do cagaço, cara. Força do cagaço faz coisa. faz o cara repensar a vida. mas Ai, isso fez, né, de certa forma, que a gente aprendesse a resolver os próprios problemas, né, cara? Eu lembro, por exemplo, né, não sei como que era o pai, a mãe de vocês nesse caso, mas, cara, todas as vezes que acontecia isso, cara, na maioria, inclusive, meu pai nem ficava sabendo. E lá era a mesma coisa, todo dia tinha uma briga na saída do colégio. Mas, putz, cara, o cara tava ali esperando, esperava do outro lado da rua, rolava um soco ou outro, um empurrão ou outro, cada um ia para sua casa, cara. No dia seguinte, a vida segue, né? Não é uma coisa tão grave assim, né? Não tinha esse uhum. movimento de paz, de polícia, né? Como acontece hoje. E eu acho lógico, né? Até certo ponto, você precisa permitir que as pessoas resolvam, né? Ali os seus perrengues, né? Porque, por exemplo, você pode tornar a coisa muito mais grave, né? Se você envolve pais, envolve mães em uma briga de criança, cara, deixa as crianças se resolverem. Amanhã eles vão brigar hoje, amanhã eles estão se abraçando de novo. A gente sabe que é assim porque a gente já passou por essa fase, né? Hoje em dia as crianças continuam brigando e resolvendo no dia seguinte, né? E talvez para nós essa resolução não seja tão simples assim. Então, talvez a gente tenha a última geração aí que conseguiu resolver os próprios problemas, né? Pô, quer brigar? Beleza, a gente briga e pronto, acabou. Um bate, o outro apanha e vai para casa e acabou amanhã, a vida segue. A gente tinha esse instinto de resolver, eu acho, né, cara? Em vez de correr para alguém e tal, a gente tinha ir atrás de resolver. Então, essa do Douglas, por exemplo, né? Ou você ia e brigava e acabava com aquilo e acabava a novela, né? Ou no caso do Douglas, nessa primeira situação, ele se sentiu ameaçado, foi articular, cara. Ele sentiu que era o dele que estava, né? Então ele foi articular, foi conversar com a gente e tal, foi especular. Só que aí, no final das contas, ele nunca foi pego na saída, né? Ficou por aí mesmo, tal, né? E ele fez o jogo dele e acabou. Mas era bem isso, né, cara? A gente, eu acho que tinha um pouco mais, talvez a última geração que tinha um pouco mais esse instinto de pegar para resolver e se virar. De fato, nenhuma dessas informações chegava na minha casa também, né? Galera, eu acho que soou o gongo dos 60 minutos. Passamos, Cara, passamos. passamos um pouquinho, mas o papo tá muito bom. Não, está muito bom, é claro que está. Mas como o nosso propósito é os 60 É minutos em isso. 2D e hoje com um convidado super especial, Davi, você inaugurou um quadro no episódio anterior que era o pensamento, né, do episódio. O que tu pensou hoje, cara? Cara, eu gostaria aí, como hoje eu fui quase que um entrevistador aí, entre os dois amigos, Com eu esse gostaria sabatinado aí. que, né, a gente sempre
vai fazer essa pergunta no final do episódio, né, a respeito do que a gente conversou no episódio todo, e a gente falou basicamente sobre crescimento e amizade nesse episódio do podcast. Eu gostaria que você falasse, né, que você destacasse alguns pontos que você considera fundamentais para a manutenção de uma boa amizade, para a manutenção de uma amizade duradoura. E no final eu gostaria que você dissesse aí, né, que você sugerisse para quem está nos ouvindo que ouvisse um CD que para você marcou aí a tua vida, marcou a tua infância, marcou a época que você tem boas lembranças, né? A gente sabe que nada vai ser maior do que Zezé de Camargo e Chitãozinho e Chororó, mas um CD aí de alguma forma a tua vida. Mas o ponto principal é algo que para você fez total diferença para que você conseguisse ter a manutenção dessas amizades tão antigas, né? Porque você vê, são 20 anos de idade. Cara, às vezes a gente não consegue manter relacionamentos por 20 dias, né? Então existem grandes desafios, né, em você manter uma amizade por tanto tempo, principalmente porque a nossa vida vai mudando, né? Os nossos interesses mudam, a nossa rotina muda muito, as coisas que a gente faz mudam muito e fazem com que naturalmente a gente se afaste das pessoas. O que você considera fundamental para que essa amizade, para que esse relacionamento ele possa se manter e possa sobreviver através do tempo e através de todos esses imprevistos que vão acontecendo na nossa vida? Pô, baita pergunta, Davi. E Thiago, tu vai ter que responder também, tá, cara? Cara, eu acho que Vai primeiro para me inspirar aí. isso, vê que tá quentinho. Cara, assim, eu e o Thiago tava repensando que a gente nunca brigou. Não. Então, eu acho que uma característica muito presente entre nós é a tolerância. Por mais que a gente divirja em muita coisa, a gente nunca deixa aquilo contaminar para o lado pessoal, aquilo sempre fica resguardado numa ideia. Então, acho que o ponto fundamental de qualquer relacionamento, seja amizade ou conjugal, a tolerância é algo que deve estar sempre em primeiro plano. Porque se você não tiver o mínimo discernimento capaz de identificar um comportamento errado, uma ideia errada da essência da pessoa, cara, tu não vai se dar bem com ninguém, aliás, nem contigo mesmo. Então, no meu ponto de vista, a tolerância, se fosse para elencar em primeiríssimo lugar, é a tolerância. Eu acho que o restante ele acaba vindo de maneira circunstancial, né? Eu acho que o respeito, enfim, isso é próprio da amizade, de qualquer relacionamento, mas algo que nem sempre é tão natural, até porque demanda uma particularidade, uma característica de cada pessoa, é a tolerância. Isso não só o Tiago, todos do nosso grupo têm, e na verdade todas as pessoas que eu me relaciono acabam tendo esse ponto comum. Eu acho que os tolerantes se toleram, os intolerantes não. Então, né, por isso que as amizades são poucas, mas são longevas e aí são muito produtivas. Agora, um disco que me remete diretamente para uma fase muito boa da minha vida, que é, acho que o início da adolescência, Green Day, Dookie. Esse disco me lembra, Bom me demais. remete ao meu primo Leandro, que está na Alemanha, e a gente ouvia muito esse disco. Que baita disco! Animal, cara, animal. Excelente, hein? Matou a pau na sugestão, na resposta e na sugestão. Agora ficou pesado para o amigo, né, cara? Como é que eu vou Responsabilidade. mandar uma linha argumentativa no nível, né, cara? Não, mas só lembrando, fazendo uma menção honrosa ao Leandro, né, cara? Ainda também sobre aquilo que a gente comentou. O Leandro, eu acredito que tenha sido o dono de um CD do Offspring, que eu passei a conhecer o Offspring porque o CD do Leandro chegou no Douglas e o Douglas converteu para mim. Então, tu vê, né, cara? Eu acabei me lembrando desse fato, né? Depois eu acabei fazendo amizade também com o Leandro, né? Mas, assim, cara, eu acho que se for para eu destacar, o Douglas falou muito bem, né? Eu acho que a tolerância é peça fundamental, de fato, numa amizade. Não dá para negar que, tomando a nossa como exemplo, né? A minha, do Douglas e a desses 5 amigos aí que vieram desde o primário,
não dá para negar que, de fato, a tolerância fez parte em diversos momentos, né? Cada um entendendo o jeito do outro, a forma como o outro lidava com determinadas situações. E aí, dentro disso também, cara, eu destacaria, eu acho que o ponto da lealdade, mas não no sentido de estar subjugado de alguma maneira a pessoa, no sentido daquilo que é construído, né, cara? A gente viveu muitas histórias, né? A gente não ficou sabendo um do outro apenas pelas falas, a gente viveu muita história junto, por diversas vezes, um foi o ombro do outro, né? Isso aconteceu no decorrer do caminho e isso foi por si só construindo uma lealdade que eu considero assim que foi peça fundamental e é o que faz acontecer esse efeito que a gente mencionou antes, né, cara? Que independente do momento que a gente se junte, se for daqui a 15 dias, se for daqui a um ano, se for daqui a 10, eu acho que é isso que ajuda também um pouco a resgatar, né, toda essa memória afetiva e toda essa história que a gente tem junto, né, cara? Então, eu acho que a lealdade construída, né, enquanto construção mesmo, no decorrer do tempo, eu acho que ela uma das peças chaves, assim, né? E com relação ao disco, cara, eu acho que faz bastante sentido que eu recomende um disco do Guns N' Roses, né, cara? Como o Douglas falou, Guns N' Roses não foi a primeira banda de hard rock que eu escutei. Eu comecei por Nazaré, tinha uma fitinha cassete lá que eu tinha um carinho imenso. Inclusive, uma guria que eu fiquei arrebentou minha fita, fiquei cabreiro na época. Mas tá, aí, mas o primeiro CD que eu pude comprar, que eu juntei minha graninha e fui lá na Rock Total comprar, foi o Appetite for Destruction do Guns. Então, eu recomendaria esse disco, porque eu acho que ele representou ali uma fatia da minha vida e na de vários aí que, digamos assim, pode-se dizer que um pouquinho mais rebelde, né? Mas é aquela rebeldia de adolescência, aquela rebeldia momentânea ali. E o Appetite for Destruction foi um que eu escutava de cabo a rabo repetidas vezes, assim, quase furava o CD, né? Que nem dizia a minha mãe. Então eu recomendaria esse, cara, um baita clássico do hard rock, excelente das origens do Guns aí. Acho que é por aí. Tem alguns clássicos aí, Sweet Child O' Mine, enfim, que a galera que virou mais balada, né? Mas o disco todo é excelente. Então eu recomendaria ele. Legal demais. Show de E bola. tu, Turco? As duas Manda aí. Cara, eu vou concordar com vocês dois, mas Assim para é não. muito fácil, né, cara? Não, calma lá, estou formulando. Mas para não parafraseá-los, eu considero que a lealdade é uma característica e é um pilar de qualquer relacionamento, né? Dessa forma, justamente que o Thiago colocou, uma lealdade que ela é construída e não que é instituída, né? Essa lealdade que se desenvolve através da admiração, né? E eu acho que um aspecto fundamental de qualquer relacionamento é a admiração, né? Você se torna amigo das pessoas que você admira, seja pelo gosto musical, seja por algo bacana que essa pessoa faz, né? E você vai se aproximar das pessoas que você admira. No final das contas, a gente se aproxima por interesse, né? E eu não falo do interesse de uma maneira negativa, eu falo do interesse, aquele interesse real que você tem em querer conhecer mais essa pessoa. E você vai se interessar admira. Então, eu acredito muito nessa ação. Se você tem um grande amigo, com certeza absoluta você tem um grande admirador, uma pessoa que te acompanha com muita sinceridade e que, se essa pessoa te admira, naturalmente, ela vai ter essa lealdade com você e ela vai ter essa compreensão e essa tolerância, né? Você tolera aquilo que você conhece, né? Você sabe quais são os gostos do Thiago, sabe quais são os gostos do Douglas, a mesma linha, então, o primeiro CD, provavelmente, que eu comprei, eu tive um privilégio do meu pai, meu tio teve uma loja de CD, né? Teve uma loja de discos, depois virou uma loja de CD. Então, eu tive o privilégio de ter muito em casa, mas eu tinha que ouvir o que meu pai estava ouvindo, eu não tinha condições de comprar meus próprios CDs. E o primeiro CD que eu comprei foi um CD do Millencolin, que é Life on a Plate, que eu acho a capa sensacional, que é um patinho, né, um pintinho dentro do pratinho. As capas são super simples, eu até lembrei, o Douglas falou da capa do Green Day, é uma das capas mais legais, né, desses CDs de punk rock, desses CDs de hardcore, a capa é super clássica,
Então, Millencolin, Life on a Plate, é um disco predileto do Millencolin, mas é um disco que me marcou muito, porque foi uma quebra, assim. Opa, finalmente eu vou parar de ouvir só os CDs do meu pai e meu próprio CD para ouvir. E também, cara, eu gastei esse disco, cara, de tanto que eu ouvi, e é um baita CD. Galera, então com essa encerramos o primeiro episódio dos 60 Minutos em 2D com um convidado. Olha só, hein? Quero agradecer imensamente a presença do Thiago. E, Thiago, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, meu amigo? Cara, vamos lá, não estou muito habituado com, com essa coisa de influencer, mas me acha lá no TH Thiago, né? Que nem a gente falou no início, né, cara? É thiagobranco.047 no Instagram. Acredito que no resto esteja assim também, né? Enfim, Facebook tá a mesma coisa, acredito que LinkedIn é outra coisa, mas enfim, é isso, né? Instagram, thiagobranco.047. Maravilha. Tiagueira, obrigado pela presença de coração. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. E nos sigam, compartilham, curtam, cutuquem, façam o que for necessário e nos ajudem. Ainda não dá para mandar carta para a gente, que a gente não tem uma caixa postal, a gente vai ter uma, fiquem tranquilos. Mas, enquanto isso, nos procurem no Instagram. Os arrobas estarão na descrição do vídeo e do áudio. Davi, é contigo, meu amigo. Galera, muito obrigado mais uma vez a todos que chegaram até aqui. Eu espero que vale a pena, né, que te toque de alguma forma tudo que a gente falou aqui. Então, você viu que nesse bate-papo a gente conseguiu trazer algumas lições de amizades duradouras, a gente conseguiu trazer algumas experiências legais que a gente teve. Se você tem mais ou menos a nossa idade aí, passou dos 30 anos, você vai se identificar com muita coisa. Espero que você sinta saudade e aquela saudade gostosa de um tempo bom que você viveu. Quero agradecer também o Thiago, a gente ainda não se conhece pessoalmente. Estou esperando o convite para um churrasco lá Pô, na primeira live, no né? finalzinho tu Mas resgatou essa. eu tenho fé que a gente vai fazer esse churrasco ainda. Então, Vai, agradeço de pô. coração aí, cara. Eu sei que é muito corrido, né, para a gente conseguir tirar esse tempo para gravar, mas vale a pena, cara. Vale a pena a gente trocar essa Vai. ideia, vale a pena a gente trazer essas lembranças muito boas e a gente dividir um pouquinho da nossa experiência, dividir um pouco, né, dessa nossa vivência com a galera que está curtindo aí o nosso trabalho. Então, fiquem ligados aí para as próximas. Escutem os CDs que a gente recomendou, vejam os filmes que a gente recomendou, que valem a pena, galera. Um forte abraço a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. E nos sigam aí nas redes sociais e se tiverem sugestões aí para os próximos episódios, a gente fica sempre à disposição. Valeu, galera! É isso. Valeu.